Ataque em uma escola de Tianguá. O diretor e a coordenadora foram esfaqueados. Sobre esse grave atentado, eu converso com o Ricardo Lima, que traz as informações ao vivo. Boa noite, Ricardo. A informação é de que um adolescente de 16 anos seria o autor aí, desse crime. Ele é aluno da unidade? É aluno da unidade, é um aluno considerado sensível para a escola, porque inclusive já faz tratamento no CAPS lá do município. E ontem, por volta das 9 horas, quando a aula ainda não havia encerrado, ele resolveu ir embora da classe. Disse que ia embora, pegou a mochila e saiu da classe. Só que quando ele tentava sair da escola, que ainda estava com os portões fechados, ele foi abordado pelo diretor da unidade, preocupado com a situação. E aí o diretor, tentando convencê-lo a ficar, ele não aceitava, estava irredutível. E com isso, o diretor foi então que ligou para a mãe dele, para que ela viesse buscá-lo, preocupado, porque ele ia liberá-lo e não sabia se ele iria para casa. O viu muito agitado e consciente das responsabilidades que a escola tem, ligou para a mãe. Mas quando ele ligou para a mãe, o aluno entendeu que o professor estava dedurando o aluno, pelo comportamento rebelde de querer sair antes do final da aula. E aí, por esse motivo, ele puxou uma faca e atacou o diretor da unidade, que tentou se defender de todas as formas, mas foi ferido nas mãos e nos antebraços numa ação de defesa contra o ataque do aluno. Uma coordenadora pedagógica de outra unidade escolar, que estava lá apenas para resolver algumas questões lá burocráticas, interveio também na tentativa de evitar que o diretor fosse atacado. E ela não conseguiu usar mãos e braços para se defender, foi atingida na região do peito e é quem está em situação mais grave. Na hora que isso aconteceu, a polícia foi chamada, uma equipe lá da companhia do CRPM, da Polícia Militar lá de Tianguá, da Força Tática, foi para a escola que fica na rua Teófilo Ramos, a escola Monsenhor Aguiar, e aí lá o menino foi apreendido. Por se tratar de um adolescente, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhá-lo e ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil lá em Tianguá, onde foi autuado por ato infracional comparado ao crime de tentativa de homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Já as vítimas foram encaminhadas ao Hospital e Maternidade Madalena Nunes, lá no centro de Tianguá, foram atendidas. O professor, o diretor da escola, ele recebeu alta na mesma noite, depois de passar por alguns curativos, suturas e tudo mais. E a mulher, a coordenadora, permaneceu hospitalizada. O estado dela é considerado estável, Nenhum dos dois corre risco de morte. Esse caso deixou a população de Tianguá assustada, porque isso não é comum lá no município acontecer uma situação como essa. E isso preocupa, inclusive, os pais de outros alunos que estudam com esse mesmo adolescente de 16 anos, que, por se tratar de adolescente, teve a identidade preservada, não foi divulgado o nome dele, ele foi apreendido e está à disposição da Justiça para dar uma situação, uma definição. De acordo com as informações que a gente recebeu, ele faz tratamento para esquizofrenia. E a gente não sabe como é que estava esse tratamento. Esquizofrenia é um problema grave, sério, que eu digo, um problema de saúde sério, mas que não impede e nem pode impedir qualquer que seja a pessoa de estudar. Agora, o comportamento agressivo é que preocupa, porque a qualquer momento pode vir aí um surto e complicar a situação. Só para você ter uma ideia, além da faca utilizada para atacar o diretor da escola e a coordenadora, o aluno trazia outras 2 armas brancas na mochila, que também foram apreendidas pela Polícia Civil e foram apresentadas lá na delegacia. Ou seja, ele não estava apenas em surto, ele estava em surto e armado, muito bem armado, para atacar quem viesse lhe contrapor. E, infelizmente, as vítimas foram o diretor
e a coordenadora pedagógica, Isis. E que a gente fica pensando, né, se esse garoto não tivesse sido impedido de sair, tivesse conseguido chegar ao seu destino, o que teria acontecido fora da escola? Talvez nada ou talvez tudo. Por quê? Uma pessoa que tem esquizofrenia é uma pessoa que acaba que não pode se responsabilizar pelos atos, se você estiver em crise. Pode também ter aquela história da mania de perseguição, de achar que está sendo perseguido, e talvez por isso ele tivesse saído de casa armado com 3 facas, uma delas grande, por sinal. E aí você chamou a atenção para algo importante, que é a questão do tratamento, né? Porque as pessoas que têm esquizofrenia, algumas conseguem se relacionar socialmente tranquilamente, trabalham, estudam, fazem suas atividades. Mas é preciso que esse tratamento esteja em dias. Então, é um segundo alerta, né, Ricardo, que a gente traz aqui, porque é um caso grave. Vamos torcer para que a diretora, né, e a coordenadora e o diretor estejam bem, né, passem por esse trauma, sem sequelas, e que o garoto possa receber assistência, porque numa condição dessa, Ricardo, não é só aprender e fazer a justiça ser feita, é aprender e tratar. Porque se a cabeça desse garoto não for tratada, uma hora ele vai sair e em liberdade ele pode fazer coisa pior. E como culpabilizar uma pessoa dessa se ele não tiver o tratamento adequado? Então isso levanta várias discussões, né, acerca do que aconteceu. A gente lamenta, claro, a gente lamenta muito e torce para que tudo acabe bem, né? Que ele possa responder legalmente pelo que fez, mas também que tenha assistência psicológica, psiquiátrica. E a família, claro, né, Ricardo, porque numa situação dessa, todo mundo adoece, né? Porque lidar com problemas de saúde, principalmente a esquizofrenia, que é algo tão delicado, é complicado para toda a família que acaba precisando também de um apoio. Certamente, porque esses comportamentos violentos, eles ocorrem também no âmbito familiar, né? E esse tratamento, ele não envolve apenas o psicológico, né? Só a conversa e tal. Envolve também a administração de medicamentos, calmantes, né? E substâncias que vão ajudando aí, auxiliando o trabalho que é feito com o psicólogo, muitas das vezes passado, inclusive, os remédios pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, para poder fazer com que esse tratamento seja bem sucedido. E muitas das vezes os pais não têm qualquer controle sobre a administração desses medicamentos, porque a gente sabe que o comportamento é realmente estressante, muitas das vezes não quer tomar o remédio, acha que não vai servir, não vai ficar bem, são, e por causa dessa sequência de fatores, muitas das vezes esses tratamentos não são realizados na forma que deveriam ser, e isso preocupa, como eu disse, os pais de alunos da mesma classe que têm que, infelizmente, conviver, né, numa situação de risco como essa, de um barril de pólvora que pode estourar a qualquer momento. O tempo foi passando, o adolescente foi ficando forte, vigoroso, né? Mas com um comportamento que nem ele mesmo consegue segurar os impulsos e as suas atitudes. Obrigada pelas informações. É extremamente dramático, é como o Ricardo falou, a violência pode ser promovida não só fora, mas também dentro de casa.